Quero compartilhar com você, nesse momento, uma palavra que nós trouxemos para os homens, para os varões, tá? Deus abençoe sua vida. É uma palavra que nós compartilhamos com os homens da nossa igreja, Igreja Batista Nacional Nova Esperança. Mas eu quero compartilhar com vocês também, vocês que são varões, Deus abençoe também a sua vida. Veja, nós como varões, eu vejo que é importante a gente tomar decisões, né? As decisões, muitas vezes, a gente tem uma das grandes responsabilidades que nós temos como homens é tomar decisões. E quando Davi já estava no final da sua vida, já próximo da sua morte, ele chamou o seu filho Salomão e falou com ele, deu lá alguns conselhos para ele. E veja só o que ele falou, em 1 Reis, no capítulo 2, verso 2 a 3. Diz assim: Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo que fizer. Então, essa foi a palavra que Davi falou com Salomão, com seu filho. Seja corajoso e homem. O que na verdade, ele estava querendo dizer, né? Ele falou assim, você vai ter que tomar decisões. E para essa tomada de decisões, é importante que você esteja respaldado em quê? Ele falou assim, ó, faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Então, em todas as nossas ações, as decisões que a gente precisa tomar, Deus espera que a gente esteja ali, né? Vamos dizer assim, fiéis ao seu conselho, à sua palavra. E dessa forma, é preciso nós termos o quê? Coragem para ter atitude de homem, ou seja, ter atitude de decisão. Ou seja, tomar atitude. Essa é a verdade. E agora, lendo os textos lá do livro de Juízes, né, que nessa leitura bíblica que eu estou fazendo, e muitos irmãos da igreja estão fazendo, eu até encorajo você também a estar fazendo essa leitura também, acompanhando conosco. Nós estamos agora esse mês lendo o livro de Juízes. E livro de Juízes, como a gente já até uma vez estudou isso no nosso pequeno grupo, ele fala de um período da história de Israel que Josué tinha morrido e aí eles começaram a se desviar dos propósitos de Deus. E por causa disso vieram os problemas, aí Deus levantava juízes, eles para poder trazer livramento à nação de Israel, e aí quando o juiz os livrava, eles depois voltavam de novo a andar em desobediência e fazer as coisas que não agradavam a Deus. E aí, como a gente está falando aqui sobre ser corajoso, tomar atitude de homem, né? O que Deus espera de nós, como varões, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo? E aí, hoje eu estava lendo o livro de Juízes, lá no capítulo 3, e assim me tocou bastante essa passagem aqui dos 6 primeiros versículos. Eu vou ler aqui com você. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades, dos filisteus, dos cananeus, os sidônios, os heveus, que tinham nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Emate. Olha só, eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer os mandamentos que lhes tinha dado por meio de Moisés. Assim, o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram seus deuses. Então, quando eu estava lendo aqui o livro de Juízes, eu verifiquei o seguinte: Deus deixou que aqueles povos ficassem no meio deles para fazer o quê? Diz aqui o texto bíblico, para pôr à
prova os israelitas. Ora, a Bíblia fala lá em Tiago, na carta de Tiago, que Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal e nem tenta ninguém. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 13 e 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Então, veja, Deus, está escrito aqui no livro de Juízes, que permitiu que aqueles povos ficassem lá, quer dizer, eles não foram destruídos totalmente e ficaram no meio dos israelitas para pôr os israelitas à prova se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que Moisés tinha dado para eles, os mandamentos do Senhor. E aí eu fui observar que, bom, se Deus não tenta ninguém, se Deus não bota à prova ninguém, mas as pessoas são tentadas pelos seus próprios desejos e interesses, o que aconteceu na verdade? Você se lembra que no domingo eu estava compartilhando com a igreja no culto online sobre a questão Josué, lá no finalzinho do capítulo de Josué, Josué fez a seguinte pergunta: até quando vocês vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor deu aos nossos pais? Até quando vocês vão ficar esperando para tomar posse daquilo que Deus já deu? Então, os israelitas, já no final da vida de Josué, não tinham ainda tomado possessão de coisas que Deus já tinha dado para eles. Eles já tinham entrado na terra. Então, eles ali estavam o quê? Vacilando. Eles não estavam cumprindo o que Deus tinha falado, que era para entrar, para tirar os povos, para poder não se misturar com eles, para matar todo aquele povo que não queria saber de Deus, que estava há muito tempo, eles já estavam se rebelando contra toda a humanidade, causando grandes transtornos. Então, Deus esperou que chegasse a época deles para poder trazer juízo sobre eles. Mas os israelitas não estavam tomando posse do que Deus já tinha dado para eles. Então, veja, olhando sobre esse aspecto, se você for olhar agora no capítulo anterior do livro de Juízes, que é o capítulo 2, olha só, na verdade, o que aconteceu. Josué morreu, e olha só, o anjo do Senhor foi a Gilgal, eu vou ler agora Juízes 2, no verso 1 a 3. O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que vocês fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos, e os seus deuses deles vão ser tentações para vocês. Então, na verdade, amados, no fundo, o que os israelitas agora estavam experimentando era fruto da falta de decisão que eles não tomaram lá atrás. Ou seja, Deus tinha falado, orientado para eles o que eles tinham que fazer, o que eles deviam fazer, mas eles não chegaram e eles não tomaram as medidas que Deus tinha falado para eles tomar. Foi por isso que quando Davi foi dar um conselho para o filho dele, ele deu esse conselho: seja corajoso e seja homem. Ou seja, tome uma posição, tome uma atitude, porque foi justamente a falta de atitude por parte dos filhos de Israel que veio depois grande tentação para os filhos de Israel. E qual foi o resultado de tudo isso, né? De acordo com aquele texto que a gente leu lá. Aqui a Bíblia fala, em Juízes, que os israelitas casaram com essa gente e adotaram os deuses deles.
Ou seja, eles não somente não tiraram eles, não cumpriram a vontade de Deus, mas ainda se misturou com aqueles povos e trazendo os costumes dele. Então, amado, o que Deus tem colocado no meu coração é que se a gente não tomar posse daquilo que Deus já tem dado para a gente, e aí guardar isso no nosso coração e praticar, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que as outras coisas sejam no nosso caminho como pedras de tropeço. Vão ser tentações, sim, que vão nos abater. E às vezes nós tropeçamos nas nossas tentações porque nós não tomamos uma decisão de não obedecer a Deus, de não cuidar das coisas de Deus, ou de não buscar o Senhor, de não seguir o seu conselho. Então, amados, eu amo muito os irmãos e eu quero ver sempre Deus prosperando na vida dos irmãos. E eu, como amigo e como pastor, eu tenho essa responsabilidade. Se eu ou se você não tomar uma atitude de homem, ou seja, uma atitude corajosa de andar de acordo com aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor, virão as tentações, e as tentações vão derrubar a gente. E as tentações vão arrebentar com a gente, porque aí, se a gente não está a fim de obedecer a Deus, nós vamos dar atenção a quê? As coisas que estão perto da gente. Então, eu quero encorajar você, para que você continue triunfando no Senhor, que você seja um homem vencedor, porque é para isso que Jesus nos chamou, para que nós fôssemos campeões. Ele espera da gente o quê? Essas coisas que às vezes está... Quem sabe, né? Que essa situação que nós estamos vivendo agora, e ainda não acabou tudo, é para saber se nós vamos tomar atitude coerente com aquilo que nós temos crido. Então, vamos ficar firmes no Senhor. E Deus abençoar a sua trajetória. Amém? Alguém Amém. quer terminar? Alguém quer se manifestar? Falar alguma coisa? Senão a gente vai orar agradecendo a Deus. E aí, durante essa semana, eu vou fazer um contato aí com vocês, a gente vai se falar o telefone, para não ficar só também aqui nesse momento online, para a gente poder estar junto. Amém, amados? Amém. Amém, pastor. Amém, meu querido. Então, vamos orar, né? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse tempo, com a vida dos teus filhos. Eu sei que teus servos que estão aqui agora conectados, como aqueles também que um dia vão estar aqui conosco, conectados também, que eles sejam alcançados pelo teu poder, para que sejam corajosos e homens de decisão, e o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, para que nós possamos andar conforme os teus propósitos. Nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe aí sua noite, seu dia, e que seja ainda um restante de semana cheio da graça do Senhor. Com muitas vitórias. Se vocês tiverem para testemunhar, né? No domingo de manhã, às 10 horas, vamos estar lá, presente lá no vídeo, quando estiver dando a escola dominical. Se você quiser fazer perguntas ou fazer alguma colocação, pode se manifestar lá também, tá bom? Vamos fazer um esforço. E à noite estaremos no nosso culto online. Tá certo? Às 8 horas da noite. Quinta-feira agora, a gente vai estar lá amanhã, né? Vamos estar lá à noite no culto. E no domingo à noite, domingo de manhã às 10 horas na escola dominical e à noite no culto às 20 horas. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Tá bom? Então, um abraço para você. Que Deus seja contigo. Amém? Fique na paz do Senhor. Amém, pastor. Amém, pastor.